Tá conectando. Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Estou te ouvindo. Tudo. E Que você? legal, que delícia. Estar de novo com você, amiga. Que bom. Que Obrigada pelo ótimo. convite, viu? Imagina. Gente, se vocês não estiverem ouvindo, vendo qualquer coisa, vocês vão dando um sinal aqui, tá? Porque Vai dando feedback aí. eu acabei de falar para eles que tá por causa da chuva, né? Eu não sei Pois é, se vai ficar ruim, se vai cair, enfim. Carla, pois queria que é. você se apresentasse para todo mundo aí, porque eu já puxei seu saco até. Ah, já, né? Eu estava aqui ouvindo você Ouvindo. fazer essa introdução aí, achei muito legal, muito bacana. Então, eu já tenho uma história, eu e a Raquel, a gente já tem uma história muito legal, muito bacana. Você foi contando, eu fui assim, me remetendo, né? Eu acho que deve fazer uns 10 anos, porque só que eu estou hoje na nova emissora já vai fazer 9 anos, né? Então, uns 10 Nossa. anos por aí. O tempo passa e passa correndo, passa voando, né? A gente quase que nem percebe, Raquel. E é É. bacana, eu me remeti lá naquele tempo que a gente tinha, né, no meu programa, era um programa à tarde, numa rádio comunitária, Maranata FM, querida, inesquecível, minha É, base, minha faculdade de rádio foi ali na sim. rádio comunitária, né? E a Raquel toda semana estava lá e a gente fazia um horário, era tarde especial que chamava o programa, você lembra, né? Nossa, nem lembrava. Então, tarde especial, inesquecível, com Carla Regina. Ah, Naquela época era Carla Regina. é, Até isso mudou. Mas o bacana é que era assim, eu aprendi muito, era um tempo de muito aprendizado. A gente parava a cidade, né, para é, esse momento. E eram perguntas assim da cidade inteira. Muita gente queria saber. E sobre tudo, né, Raquel? é, Falávamos de tudo. de tudo. Então, E foi um tempo Levava, assim que. levava os Isso. convidados. Você lembra? O Zé Jorge foi uma vez para a gente falar sobre Maria da Penha. Exatamente. Exatamente. E era assim, a gente tinha um conteúdo que agregava, que acrescentava na vida das Sim. pessoas, né? E as pessoas se sentiam à vontade para estar ali fazendo perguntas. E acho que era um dos quadros da semana, porque eu tinha muitos convidados, né? Durante toda a semana, cada dia era reservado para um profissional, mas era um dos mais solicitados, porque as pessoas se sentiam muito à vontade em perguntar para a psicóloga e ter essa direção, né? Esse direcionamento, essa orientação. Então, assim, Sim. a nossa amizade se fortaleceu muito nesse tempo, né? Eu aprendi muito com você. Foi um tempo, assim, de muita graça. Cresci, Foi. né? E que bom, né? Que o tempo passou, eu segui para um outro caminho, fui para uma outra Uhum. rádio maior. Hoje eu sou comunicadora numa rádio comercial, aliás, é uma rede de rádios, né? Do sul de Minas, bem potencial. Hoje eu sou a Carla Souza, antes eu era a Carla Regina. Uhum. Hoje eu sou a Carla Souza da Minas FM, a rádio 100% sertaneja, mas a gente conseguiu consolidar essa amizade, esse carinho, tanto é que você mencionou aí a respeito do canal. Eu tenho um Uhum. canal no YouTube também, Voz e Expressão da Alma, tem umas 3 participações da Raquel lá ou mais, são É. riquíssimas, né? De grande valia, de ajuda para as pessoas, que eu acho que as pessoas hoje estão muito carentes disso, sabe, Raquel? Carentes de uma palavra que norteiem, né, a vida dessas pessoas. Tem muita gente desnorteada, desorientada. Às vezes a gente só precisa de um toque, de um norte. Uhum, com certeza, né? Inclusive, falando para você e outras pessoas, nós temos um grupo agora chamado EIPSIL, aonde quem tiver interesse depois pode me perguntar, aonde nós temos um grupo de profissionais da região, tem muita gente de Três Corações, por isso que eu sei que eu fui convidada. Fabíola escuta essa, que é psicóloga também, Verusca, presta atenção. O que que acontece? Você solicita que você quer ajudar as pessoas. E aí, por exemplo, eu vou atender dia de quarta-feira online, 3 horários do dia, entendeu? E nisso, para se formar uma rede para poder ajudar as pessoas, né? Que estão Uhum. precisando de ajuda, enfim, por causa de corona, economia, essa confusão toda que a gente está vivendo, né? É verdade. E é muito bacana isso, saber que você pode estar, de repente, acalmando, né?
afagando aí pessoas que estão longe, que não têm esse acesso ao psicólogo, né, ao psiquiatra, à pessoa da psicanálise, e que precisa de Sim. uma palavra profissional, uma palavra ali que lhe dê mesmo uma confiança, né? Porque a gente ouve tanta coisa, eu vou te falar, nesse tempo de pandemia, você ouve tanta coisa, tanto na TV, como no próprio internet mesmo, quantas informações, e aí você se perde, você não sabe no que acreditar mais, né? E na verdade, assim, é para ajudar, principalmente em crises de ansiedade, porque às vezes a quarentena, o desemprego, né? É, E é gratuito, tá? É gratuito, então as pessoas legal, podem acionar, e aí, assim, é um grupo grande. Inclusive, quem criou foi o Maurício Gadibem, que é um psiquiatra bem famoso. Eu, não, eu acho que ele é deputado estadual, federal também, ele já concorreu na última eleição. Mas o Maurício é uma mãe, como se diz, né? Mas assim, ó, vamos pensar bacana. na questão da escassez, né? Que é o nosso tema, juntamente com a abundância. Eu coloquei aqui algumas questões que é assim, ó, na escassez, a pessoa ela opta pela mentalidade voltada à escassez, né? Então, assim, se você tem uma mentalidade voltada para isso, com certeza isso é uma coisa, vamos dizer assim, de definhar, né? Então, a pessoa focada apenas nas dificuldades, alguém que só pensa em problemas, como eu falei no começo, que só pensa no negativo, ela nunca encontra soluções. Então, eu vou pensar assim, até o que eu comentei com o cliente essa semana. Quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, porque graças a Deus eu sou igual a todo mundo, o que que eu tento fazer? Eu fico desesperada, eu fico ansiosa, eu não encontro saída, eu não encontro solução. Então, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Eu mentalizo Deus naquele que eu acredito que para mim tudo está nas mãos dele, não que eu não tenha responsabilidade sobre as minhas coisas, mas tem coisas que realmente não dependem de mim. E aí eu penso assim, olha, eu não dou conta mais, eu tô pondo na sua mão, pelo amor de Deus, me ajuda aí, se vira, né? E aí eu tiro meu time de campo. E realmente, gente, isso tá a longo prazo, esse é o meu pensamento. As coisas fluem, acontece, sempre da sua maneira, nunca é da minha maneira, mas é uma forma de eu controlar a minha ansiedade, uma forma de eu deixar esse problema de lado, porque realmente isso eu não posso resolver. Os que eu consigo resolver, eu sempre peço a orientação dele. Hoje mesmo, né, eu tive um feedback tão legal de uma cliente, mas tão legal que eu estou assim, hoje eu vou dormir em paz mesmo. Porque a gente fez uma hipnose através do WhatsApp, né? E ela Aham. veio me agradecer porque ela falou, Raquel, você não tem ideia como que eu fiquei depois da hipnose de ontem. Então, o que que veio para mim agora? Eu pedi assim, olha, eu fico muito feliz de ter esse resultado, esse feedback. Mas eu peço ao Senhor que você me mostre se isso está certo, se eu estou no caminho certo, né? Se vale a pena continuar. Porque, como diz uma professora minha, a gente jamais pode lesar outra pessoa, né? Então, olha para você ver, isso já é um pensamento de abundância, não é uma escassez, né? Então, o pensamento é a força absoluta, não é, Carla? É isso mesmo. Eu acho bacana quando você menciona a questão da espiritualidade. Eu acho que, não levando em conta, a gente não quer falar de religião, nem crença, nem doutrina, dogma de cada um é cada Sim. um, né? Mas eu acho que todo mundo tem que acreditar num ser superior, né? Seja lá o seu Deus, o Jesus misericordioso, ou seja qual for, né, a sua crença dentro daquilo que você acredita, que você se apega. Porque senão, se você não acredita, a gente fica muito perdido nesse mundo, sabe? Se você crê somente nas suas forças humanas, e Padre Fábio de Mello vai dizer, eu particularmente sou muito fã do trabalho dele, vai dizer que nós somos humanos demais. Demais a Uhum. ponto de desistir da gente mesmo, né? Tão humano nós somos. Então, se você não tem um ser maior que move a sua fé, a sua esperança, de que quando o meu limite se esgotar, quando eu chegar no meu limite mesmo ali, ele vai daí para frente assumir o comando, o controle? Como é que faz? Porque assim, eu acredito muito que Deus age, Raquel,
daquilo que é impossível. O possível é a minha parte e Deus não faz a minha parte. O que é É, minha parte é a minha parte. A minha parte eu tenho que fazer, sabe? É aquela história do, ao invés de dar o peixe, ele ensina, ele dá a vara e te ensina a pescar. Toma aqui, o rio tá aí, exatamente. tem um montão de peixe lá no rio, a vara tá aqui. É assim que segura, é assim que se pesca. Agora é com você. Eu acredito que Deus age dessa forma na nossa vida, sabe? Ele só vai fazer o impossível a partir do Uhum, momento que eu fizer o possível, porque senão fica muito fácil jogar as coisas e as responsabilidades e as culpas nas uhum. mãos de Deus. Ah, que Deus cuide, que Deus providencie. Sabe aquela coisa de você ver alguém passando fome na rua Hum. ou na porta da sua casa e você falar: Nossa, Deus, toma conta. Deus cuida. Ei, peraí. Se ele te deu a oportunidade de ver essa situação, é para que você faça algo, Sim, né? é. Eu Você sabe acredito que muito nisso. você me fez lembrar. Esses dias a N, né, que trabalha com a gente aqui em casa, ela chegou e falou assim, Raquel, tem uma moça deitada na calçada. Isso era 1 hora da tarde. Falei, como assim deitada? Não, eu acho que ela tá passando mal. E eu já saí correndo. Falei, nossa, vamos lá, porque às vezes tá passando mal, né? Fui lá, ela realmente estava deitada de um jeito estranho, parecia assim que teve uma convulsão, não sei. Aí Aham. eu falei, olha, o que que aconteceu? Ela falou assim, eu tô deitada aqui. Falei, como assim deitada? Ela, não, é que eu tive uma discussão com a minha mãe e eu tô aqui pensando na vida. Eu falei, moça, você mata nosso coração, bem. Não faz isso, não. Não senta para pensar, não deita na calçada, né? Aham. Mas, entendeu? É o que você falou. Eu podia ter dito assim, ó, problema dela, quem quiser que chame o SAMU, né? Exato. Então, eu acho que isso daí é uma questão da gente ceder, né, para o outro, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, É né? verdade. Diante desse corona, dessa situação toda, né? E E a é, questão da mentalidade também, de você começar a entender as coisas, ou eu sou uma pessoa escassa, ou eu tenho uma mentalidade. O que que é mentalidade? É aquilo que você pensa, é o seu mindset mesmo, né? é, É a minha mente. Eu acredito muito, sabe, que a mente comanda. Eu vi você falando outro dia, essa semana, numa das suas lives, com uma é, das profissionais, que eu não vou lembrar agora, você pode até me lembrar. Me ajudar aí, quem era que estava falando com você? Eu acho que foi sobre é. hipnose mesmo. E aí vocês falaram sobre essa questão da mente, porque a mente comanda tudo. E é verdade, sabe? A gente tem muita mania, e é de todo mundo falar, e o coração, não, mas é a mente, né? É a mente que faz, que age, que comanda. Então, muitas vezes a gente se perde nessa coisa de mentalidade. Eu começo a pensar que a culpa é do outro, que eu não preciso fazer Uhum. nada, e começa a empurrar as responsabilidades para o outro, né? É aquela mentalidade que eu não posso fazer nada, mas alguém vai fazer. Poxa, acho que todo mundo pode fazer alguma coisa. E nessa situação que a gente está vivendo hoje, né, Raquel, de pandemia, essa ansiedade, essa loucura, eu acho que as pessoas têm vivido assim uma mentalidade muito de escassez mesmo, né? O que é escassez? É a lógica da pobreza. É, Literalmente, eu não estou falando de literalmente. dinheiro, não estou falando do financeiro, não, eu estou falando da pobreza espiritual, né? A emocional. É. Muitas vezes a gente fica olhando só para o lado negativo das coisas e as próprias informações, o excesso de informação, desconhecimento que a gente busca, né, desfreadamente na televisão o dia inteiro, na internet. Você quer saber? Uhum. Tudo que você saber, a gente já sabe. Então agora é partir, sabe? Pensar positivo que vai dar certo, né? E assim, ó, essa crise também ao mesmo tempo, né? Já tem vários estudos que dizem isso. É na crise que a gente cresce. Então, assim, Exatamente. qual é o seu potencial? O que que você tem de potencial agora e que você sempre teve, mas que de repente você pode fazer diferente agora, né? Então, você pode usar esse potencial hoje seu para alguma coisa que você queira. Porque foi assim, Pois ó, é. eu vou lembrando, né, dos assuntos que a gente fala. Por exemplo, eu tive um atendimento hoje que nós conversamos sobre isso. Muitos psicólogos, no caso, né, que a minha cliente é uma colega, a gente estava falando sobre isso. Muitos psicólogos vão ficar se debatendo. Meu Deus, como é que eu vou pagar aluguel? Os meus pacientes saíram, porque isso é fato, né? Eu tinha 10 clientes, agora eu tô com 3, é a conta de eu pagar meu aluguel.
eu não vou conseguir mais cliente, eu pensava de fazer um curso, também não vou ter mais dinheiro para isso. Então, assim, muitos estão se debatendo, inclusive em todas as áreas. O que é que você pode fazer para não ficar igual a eles, né? Então, foi o que eu falei, eu faço live, eu converso, eu publico vídeo, eu não sei o quê. Faça isso, faça isso. Você pode até não colher isso agora, mas lá na frente isso vai te trazer um resultado. Quantos cursos nós estamos vendo que eles eram pagos e eles estão sendo gratuitos agora, né? Então, assim, não é que ninguém faz nada pensando em não ganhar, mas o fato de você se ofertar nesse momento tão delicado que nós estamos passando, isso faz alguma diferença para muita gente, né? E aí você pensa assim, por exemplo, eu fiz um curso de hipnose, né? E nós falamos sobre isso. Eu tenho clientes que não podem me pagar, mas a gente troca serviço. Então, limpa minha sala, né? Faz, por exemplo, vamos supor, eu tenho que, sei lá, eu tenho que ter um bolo na minha casa todo final de semana, mas eu não tenho tempo para fazer. A pessoa pode trocar o que ela faz de legal, de gostoso do trabalho dela, seja artesanal, e trocar comigo também, né? A gente faz muito isso. Né? A tal da permuta. Isso, permuta, não é? Exatamente, não é? Então, legal. E assim, a Fabiola está falando aqui, negociamos um acordo de 50% do aluguel até o final da pandemia. Sim, todo mundo está fazendo de um jeito, né? E lógico que nós vamos ter aquela história dos aproveitadores, que essa hora o preço vai lá em cima mesmo, sabendo que está escasso. A questão da abundância, então. A abundância, eu peguei isso aqui na internet, provém do latim abundantia e refere-se a uma grande quantidade de algo. Porque é aquilo que eu falei, não é abundância de dinheiro, de ter bens materiais e tudo mais, né? Então, fala também assim de ter grande quantidade excessiva, superior de bens, opulência, fortuna e luxo. Então, realmente não é bem isso que acontece. A gente tem que pensar na abundância de uma forma mais afetiva, né? Uma forma mais motivacional, vamos dizer assim. Eu acho que isso daí que é muito próspero, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? Então eu acho que a gente precisa, em tempos de pandemia, fazer coisas realmente que a gente consiga caminhar, né? Vamos dizer assim. Eu fico pensando assim, você mesmo. É uma coisa óbvia que eu vou te perguntar, mas eu queria que você falasse. O que você, a sua mente, ela é muito mais, então, de abundância e de escassez ou um dia foi de escassez? Eu acredito muito que a vida de cada ser humano, acho que cada um, Raquel, nós somos muito processuais. O que é processo? A gente vive em processo o tempo todo, e em processo de transformação, certo? Isso quer dizer que o tempo todo a gente está mudando, a gente tem, ou pelo menos deveríamos estar mudando para melhor, né? É o processo da transformação. Então, eu penso assim, muitas das pessoas, as mais interessantes que você já conheceu na vida, sabe? Pensa agora alguém muito interessante, mas em todos os sentidos que eu digo, sabe? Financeiramente falando, profissionalmente falando, uma pessoa realizada no seu pessoal. Essa pessoa hoje você olha e diz, nossa, né? Que coisa, tá? Mas olha o passado dela. Foi muito sofrido para chegar onde está, para ter o que tem, teve que ralar muito. Então eu acho que todo esse processo do sofrimento, ele nos ajuda a evoluir, sabe? Então, vamos trazer para a nossa realidade. Estamos vivendo hoje uma pandemia, um momento de histerismo total. Mas e daí? Eu vou ficar de braços cruzados esperando que alguma autoridade venha e coloque fim nisso tudo? Aí eu vou começar a dar os primeiros passos para recomeçar? Ou eu já deveria estar fazendo isso interiormente, né? Ou psicologicamente dentro de mim? Para que quando isso acontecer, eu já estou lá na frente, né? Eu só preciso sair de casa, porque o resto eu já estou fazendo, psicologicamente, emocionalmente falando, né? Interiormente trabalhando isso dentro de mim. Eu acho que na vida é assim, sabe, Raquel? Então, as próprias provas da vida, os desafios, os meus enfrentamentos pessoais me fizeram hoje uma pessoa muito mais abundante,
sabe? Claro que Uhum. eu vivi todo o processo de escassez. O que é processo de escassez? Quando você acha que está tudo perdido. Quando você É, não consegue ter um norte, um horizonte, você acha que acabou. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sabe, as próprias perdas nos ensina muito, né? A questão de você uhum. cair, de você saber levantar. Não fica muito tempo no chão, não, porque cair todo mundo uma hora cai. Aliás, a É, gente cai todo dia. A vida nos dá rasteiro o tempo é, todo. Mas o seu lugar não é no chão. Então não se permita ficar muito tempo lá. Sabe? Se permita cair. Mas não fica muito tempo sim. lá, não. Levanta, Mas já, recomeça, faz, reinventa. mas já diz o ditado que do chão não passa, então você levanta. Pois é, mas tem gente que fica lá, né? Tem gente que acomoda. Tem gente que É. cai na vida e acomoda, então deita e acha que pronto, não tem mais solução, vou ficar aqui lamentando. Sabe aquele vitimismo, aquele protagonismo de coitadinho de mim, né? Todos têm que ter pena, olha o que eu tô vivendo, olha o que eu tô passando, eu não merecia. Poxa, não, isso é né, um protótipo muito sofrido. Acho que a gente não Sim. merece. Acho que todo mundo merece levantar, se refazer, se reinventar, se recomeçar. Eu acho que é isso que faz da gente forte, sabe? A mente Uhum. abundante é aquela pessoa que passa pelas dificuldades, mas ela não aceita, entendeu? É, Uhum. eu acho que é um contramão da resiliência e da não aceitação. Tipo, eu aceito agora esse período, esse tempo, né? Eu tenho que passar por isso, ok, com muita serenidade e resiliência. Mas eu não aceito que eu vou ficar aqui. Eu posso progredir. Sim. Posso fazer alguma coisa. Você acabou de falar da crise. Então, a palavra crise, eu aprendi que você tira um S, ele vai virar CRI. Reinventa-se. Faça É, alguma coisa. Né? Nem tudo está perdido. Tem uma luz no fim do túnel? Sim, sempre tem. Basta que eu queira ir lá buscar, lá conferir se é verdade. Porque se eu ficar de longe, à distância, pode ser que eu não vá abraçar essa oportunidade. Eu gosto muito da palavra possibilidades. Acho que a vida uhum. nos dá a possibilidade o tempo todo, né? É, muito, né? A Julie tá falando que eu caio, choro, levanto e dou risada. Esse é meu processo de queda. É isso Exatamente, né? mesmo. É exatamente. Ao invés É de isso. chorar, você sorrir, né? Eu E acho que aprende cair com as quedas, é o né? que eu... A Julie está certíssima, Julie. Eu concordo com você. Eu caio, porque todo mundo cai, chora, me permito chorar, sabe? Porque eu não sou computador, eu não sou máquina, eu sou gente, eu sou ser humano, dói na alma. Então me permita, me deixe chorar, sabe? É preciso lavar a alma, mas depois levanta. E depois que você levantou, olha para trás e dê risada e vai embora e segue. A vida segue, né? Exatamente. É. Isso. Tem um curso que eu comecei a fazer e eu achei muito, assim, tô achando super interessante. E ele fala sobre os mitos da felicidade. E aí tem uma proporção que eles comentaram que 50% da felicidade, e isso é legal a gente pensar em todos nós aqui agora, na família, principalmente nos pais ou quem, né, pôde nos educar. 50% da felicidade, ela é genética. 40% depende de mim, da minha felicidade, das minhas decisões, das minhas potencialidades. E 10% é somente do ambiente, das oportunidades e das possibilidades, que foi o que você acabou de falar. Tá vendo? Então, Exato. assim, se você for ver, 50% de genética e 40% dependendo de mim, tá, mas genética também, né? É uma coisa que eu nasci daquela família, daquele pai, daquela mãe, mas eu posso fazer diferente. Porque às vezes eu vou dizer Exato. assim, mas eu não tive um pai, uma mãe ideal, eu não tive um estudo que eu gostaria, a minha vida foi muito escassa. Só que isso não predetermina você a ser uma pessoa fadada a dar errado, né? Porque se eu Exato. ficar naquela posição de que, eu não tive oportunidade, meus pais eram muito pobres, a gente morava na roça, É uma né? Eu não desculpa, né? consegui fazer nada, porque aí a culpa não é minha, dos meus pais, é aquilo. Deus não me Exatamente. ajuda, mas cadê minha parte que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar, não é? É muito cômodo, né? Eu achar alguém, um culpado. É muito cômodo. É a zona de conforto. Eu preciso achar um culpado. Então, eu vou culpar os meus Isso. fracassos.
né, a minha mentalidade, a minha lógica de escassez, vou culpar alguém. Quem? Os meus pais, a minha situação financeira, a minha história, né, a É, minha genética, enfim, Deus, o mundo, o governo, sei lá, é muito cômodo isso. Então, assim, eu acredito muito, Raquel, numa frase que eu gosto muito, eu uso muito ela lá no meu momento de motivação da rádio, todos os dias às 10. Não é o que a vida fez com você que te é, define, mas o que você faz com o que a vida fez com você. Entende? Não é o que a vida fez comigo que vai me é. definir quem eu sou, Carla Souza, hoje, diante da minha Uhum. história, das minhas perdas, dos meus limites, das minhas superações. Não é o que a vida fez comigo, mas o que eu tenho feito com o que a vida faz comigo todo dia. É isso. Ou eu Exato. fico É. reclamando, né, me vitimando ou culpando alguém por isso para esconder, né? Porque se eu não tenho coragem de ir, eu preciso pôr a culpa em alguém. Ou não. Eu falo, poxa, a vida fez isso, me tirou isso. Então, e agora o que eu faço? Tem uma solução, eu preciso achar essa solução, né? E a É, e solução mora dentro da gente, né? e na verdade, quando a gente fala, né, da possibilidade, da oportunidade, o que que eu acho interessante? Que na verdade, assim, eu achei super interessante que na verdade, assim, a felicidade, ela é uma habilidade. Então, você tem habilidade para escassez, você tem habilidade para abundância. Porque a maioria de nós temos habilidades para a escassez. A gente É. não tem para abundância. Porque lá atrás, nós fomos apresentados assim. Por exemplo, ai mãe, eu queria atravessar a rua. Dificilmente ela diria assim, ó, é só você olhar para os lados e ir. Não, pode deixar que eu te dou a mão. Olha, não É, vai. Então, nós é. fomos podados de uma certa forma, por N motivos, que eu não vou entrar, né, nessa questão. Mas, assim, Uhum, então, assim, a felicidade realmente é para quem pode, não é para quem quer, né? Ela é uma uhum, habilidade. E aí a gente vai pensar na psicologia positiva, em cursos de coach, cursos de conhecimento, de autoconhecimento, inteligência emocional, são cursos que realmente você tem, nós todos aqui, nós temos milhões de habilidades, só que a gente não sabe usar, né? A gente não consegue usar, a gente Ontem, perde oportunidade, né? Ontem, numa Então, live que eu fazia com um amigo meu, eu falava exatamente isso, né? Acho que você uhum, estava com a gente ontem, né? tava, Eu uhum, falando para ele que felicidade, ela não é uma opção somente. Ó, eu opto por ser feliz, não, eu vou optar por... Eu opto por não ser feliz. Não, eu prefiro ficar nessa lógica de escassez. Então, eu opto por ser uma pessoa medíocre, enfim. Não, ou então eu opto por ser uma pessoa feliz, abundante, porque eu tenho tudo, né? Eu tenho dinheiro, eu uhum, tenho isso, tudo que eu quero eu tenho. Não, não é uma opção, não é. Felicidade é é, uma decisão. Eu decido. De repente, nada está ao meu favor. A maré não está ao meu favor, está contra. Mas eu uhum, decidi. E mesmo assim, eu quero ser abundante. Eu quero pensar positivo. Eu quero acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas podem ser diferentes. Então, tá aí a diferença uhum, entre a mentalidade de escassez, a de abundância, e acreditar que felicidade não é uma opção, não. Às vezes é uma condição, mas na maioria das vezes ela pode ser uma decisão, ainda que tudo prove o contrário. Mas eu decido ser feliz. Aí ninguém sim, barra. sim, Nada é. barra. Olha para você ver, a Ninguém Fabíola está segura. falando que ela acha também que muitos de nós esperamos grandes momentos para sermos felizes, mas na verdade ele é um conjunto de momentos tão frequentes na nossa vida. Mas E às muitas vezes. vezes estamos É, muito ocupados. Exatamente, às vezes você é, está de repente esperando, como eu falei, aquela viagem, aquela oportunidade de emprego, o melhor casamento, o melhor relacionamento, e ele passou e você não viu porque você estava ocupada, né? Você não teve visão para isso. Não tem aquela, acho que uma frase que diz que o cavalo passou ao lado do seu lado, você não montou, você não viu, né? Quantos cavalos que nós perdemos? é. Eu fiz uma mensagem essa semana que falava exatamente isso, né? Me lembrei agora. Vai casar direitinho com ao pensamento, né? A linha de pensamento da Fabiola que diz que para uns
É. parece ser uma montanha intransponível, intransponível. Para outros, aquela pessoa que pensa positivo, é só mais um desafio a ser vencido. Para outros, né, é uma escuridão, aquilo tá escuro, não tem jeito. Aquela pessoa que pensa positivo, ela vai enxergar mesmo na escuridão uma luzinha lá no fim do túnel, sabe? Uhum. Permanece iluminada o caminho, ainda que na escuridão, porque tem aquela chaminha lá na frente, ela consegue enxergar isso. Então, o positivo é aquela pessoa que sempre acredita que tem um jeito. Já o negativo, a pessoa que é negativa demais, ela arruma desculpa para tudo, né? E aí não É. consegue, porque ela está tão ocupada olhando para trás, ela se ocupa tanto olhando para trás e deixa de perceber aquela oportunidade que está na frente dela, está ali. Basta você. Às vezes, se você trouxer isso para uma vida amorosa, afetiva, você diz assim, não existe homem fiel. Vou pegar um exemplo. Não existe mais homem fiel, não existe uma mulher direita que eu possa estar com ela. Mas por que que os relacionamentos têm que ser tão ruins? Uma coisa que a gente está ouvindo muito. Ah, essa quarentena está fazendo muito casal se separar. Nossa, você viu? Olha para você ver. Você viu o índice de separação que está tendo na quarentena. Então, assim, por que que você ainda divulga, prospera essas coisas ruins? Muito pelo contrário, agora é o momento que todo mundo deveria se unir e realmente, eu vou falar entre aspas, se aguentar, né? Porque se você quis ficar junto, tem milhões de motivos. Então, eu não acho que é tão árduo assim, não. Eu acho que é porque o Raquel, eu negócio já penso. estava ruim. Não, sabe o que eu acho nessa situação? Se a gente for olhar pelo lado da quarentena, que agora tem que ficar 24 horas por dia, né? Uhum. Se acordar da mesma cama, se dormir debaixo do meu teto era difícil antes, agora então ficar 24 horas está sendo, nossa, uma tortura. Mas sabe por quê? Porque a É. maioria das pessoas não consegue ficar nem consigo mesmo. Então você Ah, refugia no computador, você se refugia na internet, no trabalho, nas ocupações. Então, se você não consegue ficar nem mesmo com você, quanto mais você vai conseguir ficar com outro, 24 horas. é. Então, acho que o que está acontecendo hoje é muito isso. As pessoas não estão se suportando, nem a elas mesmas, Ah, quanto mais suportar o outro, né? sim, sim, eu também concordo. Porque são habilidades, de novo, né? São habilidades de paciência, de felicidade, de acolhimento ao outro. Isso tudo realmente é o que a gente tem falado aqui hoje. Porque se você não tem disponibilidade para ficar com você, você não vai ficar com as outras pessoas. Seja Não, marido, esposa, filho, sei lá. é verdade, é isso. É, eu acho que tudo tem solução, sabe? E a solução está aqui, ó, na cabeça, É. na mente. Eu tenho encontrado muitas pessoas, às vezes, reclamando desse tempo, sabe? Mas reclamando, lamentando demais. Eu falo, poxa, um exercício que eu procuro fazer para mim, assim, em vários momentos muito difíceis da minha vida, eu É. falava para mim, olha, eu até chorei, né? Hum. Mas eu falei, eu não quero reclamar. Eu não quero reclamar. Deus me dê essa força. Me ajuda a não reclamar. Por exemplo, a questão, né? O pessoal que às vezes não me conhece, a questão de não ter a visão, né? De ser totalmente Hum. deficiente visual. É uma coisa que eu fiz, um propósito meu. Eu não quero reclamar. E às vezes as pessoas olham e reclamam por mim. Eu falei, poxa, mas eu não estou reclamando dessa situação. Eu assumi assim, eu vou ser feliz assim, eu vou buscar o meu lugar assim. Então não reclamem por mim. É uma decisão. Então vamos reclamar, né? Porque estamos em quarentena Sim. e pandemia e tantas outras situações. Vamos reclamar. Poxa, complica, fica mais difícil, né? Essa ladainha da Uhum. lamentação, ela pesa mais. Então, é o pensamento positivo. Vai melhorar. Vai Sim. ficar. Eu fiz uma Sim. mensagem, tá no meu Instagram. Uma mensagem, até a minha amiga Suzana, beijo para Suzana Saito, minha querida amiga. Ela fez uma arte muito bonita lá. A mensagem É. fala: tudo passa. Vai passar. Nenhuma crise é eterna. Existiram É. tantas outras na história, essa não é a primeira e também não vai ser a última, não se engane. Né? Talvez seja a Uhum. maior da nossa geração, mas não é a última e também não é a primeira. Mas vai passar, tudo Sim. passa. E quando É. passar, eu preciso sair melhor dela, eu preciso sair mais gente, mais humana.
sabe? Esse sofrimento, essa limitação, isso precisa fazer de mim um ser humano melhor, porque senão não vale a pena passar por ela, né? E na verdade, assim, né? Todo o esforço que a gente faz fala que a felicidade ela traz o sucesso. Mas a felicidade, na verdade, a prosperidade, ela depende de mim, ela não depende do outro. Então, assim, não tem como eu obter sucesso sem ser feliz primeiro. Então, eu deveria buscar essa felicidade. E o que eu chamo de felicidade? É aquilo que eu falei, não é de bem material. Eu acho que se você tem, né, sua família, todo mundo está com saúde, todo mundo está empregado. Não é a situação que a gente está vivendo hoje, logicamente, mas isso faz com que você tenha gás, talvez, para obter o sucesso. A longo prazo, médio, curto, não sei, né? Eu acho que não pode a gente desistir, porque, por exemplo, igual o João está dizendo, a gente tem mais que agradecer do que reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente só escassa, né? E ninguém aguenta ficar perto de gente chata e que fala coisa ruim. E ainda nesse tempo, sabe, Raquel, eu acho que, assim, é uma novidade, tudo isso que a gente está passando é novo, né, inédito. Uhum. Mas mesmo assim eu posso ser feliz, posso dizer, mas você está alienada, sabe? Às vezes eu chego no rádio rindo, brincando, e as pessoas, depois ela está no outro mundo, ela não está vivendo o que a gente está passando. Por que não? Por que não, sabe? Porque eu posso fazer da minha casa, eu vi uma propaganda hoje na internet, no YouTube, que eu nem lembro mais de quem era a propaganda, a instituição, mas eu fiquei tão tocada pela propaganda que eu falei, verdade, hoje a minha casa é o melhor lugar do mundo. A minha casa ela é igreja, a minha casa ela é escola, ela é academia, a minha casa é restaurante, a minha casa é o que eu quiser que ela seja, sabe? Então, eu, por exemplo, olha uma coisa boba que eu fiz. Eu estava arrumando a minha cozinha ontem, lavando louça, as coisas lá. Aí eu lembrei que eu tenho um jogo de talher novinho, que eu ganhei da minha irmã. Aliás, um beijo pra Thelma, minha irmã, que me presenteou. Tava lá guardado, quem sabe para uma ocasião especial, sabe aquela coisa que você faz assim? Quando eu tiver uma visita bem legal, bem especial, vou usar. Aí eu falei, quer saber? Esse momento é o momento que eu estou vivendo com os meus. Então não existe lugar nenhum no mundo melhor que a minha casa. Troquei tudo, guardei todos os talheres antigos. Eu não sei nem se eles perceberam que eu não contei para que eles vissem isso, sabe? Guardei os talheres antigos, os novos lá. Estamos usando os novos. Mas olha para você ver. Mas olha para você ver. Quando você diz isso, ó, numa oportunidade, numa ocasião, eu vou usar esse talher. Isso é escasso. Por que você tem que esperar? Pois é, verdade. Por que eu tenho que esperar? Porque não pode ser agora. Não é? E assim, tem uma matéria que eles deram lá que... Ai, gente, como que era o nome mesmo? Era O Óbvio Esquecido. O nome era esse. Eu achei, assim, super interessante. Então, são 5 coisas, por exemplo, vamos pensar todo mundo junto. 3 coisas óbvias da nossa vida, hoje, que a gente sempre esquece por questão do tempo e tudo mais. Então, para você, assim, pense em 3, 5 coisas hoje que são óbvias para você, mas que você não faz e são esquecidas. Então, de repente, assim, dá um bom dia para aquele colega de trabalho, porque não é todo dia que você fala bom dia. Você ligar para uma pessoa e saber se ela está bem, né? Exato. Deixa eu ver o que mais, assim, como você falou, tá em casa, brincar mais com seu filho, porque agora você tem tempo, né? A verdade é essa. E, de repente, assim, ó, eu fiquei até pensando nisso, eu falei, cara, o que eu ando não fazendo? Ser carinhosa com meu marido, mais, porque eu acho que eu não sou nada, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que pensar e que você, assim, de uma certa forma, são coisas óbvias, mas ele passa batido no dia a dia e a gente não faz, não é? É verdade. Olha, eu assim, quanta gente fica arrumando, né? Eu, por exemplo, falar por mim, né? Começar por mim. Gente, doida para ler um livro. E eu vou arrumar tempo, eu vou arrumar tempo, eu vou arrumar tempo, mas nunca tem tempo. E eu tô até hoje brigando comigo para arrumar esse tempo. Mas agora é o tempo, porque se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Quando as coisas voltarem ao normal e eu voltar a trabalhar o dia inteiro, aquela correria, os compromissos, a agenda. E aí? Então, o tempo é agora. Tudo aquilo que eu queria fazer é agora o tempo de se fazer.
né? E assim, ó, e aí eu não sei como que tá a questão do tempo aqui para nós cronológico, que tá 8h25, mas tinha caído. Mas tudo bem. Então, se cair, né, vamos ver ali. Eu vou tentar até 8h45 para não ter problema. E aí, o que que acontece? Quando eu tive lá no começo que eu falei aqui na live, né, na outra que ficou gravada lá, quando eu encontrei com a Carla, eu contei duas situações para ela e ela me contou uma, que era a questão assim do vestido, de uma roupa vermelha, né, Carla? É o Do macacão macacão vermelho. vermelho. É o macacão. Não, esse é incrível, gente. Isso é top. Isso, e as plantas, né? Eu até tentei achar o nome da planta, mas eu não consegui. Ana Maria, minha irmã, se tiver aí na live, ela vai saber, porque a minha família tem. É uma plantinha que ela tem o nome de dinheiro. Eu acho que é porque ela parece notas, né? E aí, o que que eu faço? Ela fica num caminho que eu passo. Então, assim, todo dia, ou quase todo dia, eu passo, eu converso com ela. Falo, filha, vamos trabalhar, precisando entrar dinheiro hoje, você me ajuda a pagar as contas e não sei o quê. Aí eu vou, eu converso com a outra tal. Gente, pode parecer besteira. Essa semana, Carla, eu vi uma violeta que eu não sei se foi eu e meu marido que ganhamos. E ela tava ruinzinha de tudo. Gente, ontem ela tava linda. Ontem ela tava linda. E aí eu andei conversando com ela. E aí eu pensei, falei, gente, eu acho que eu vou deixar essas plantas sem água e vou conversar para ver se elas vão me obedecer, para ver se elas vão melhorar de aparência, né? Porque ela vai falar assim, ah, mas ela vai melhorar, você regou, né? Você deu, colocou, como é que fala? Esterco. Eu não fiz isso, nem água eu pus nela. A não ser que alguém pôs, eu fiquei sem saber. Né? Outro dia teve uma situação engraçada, porque a gente está com um canarinho aqui e ela tá no ninho. E ela tava no chão. Aí meu filho falou assim, mamãe, conversa com ela para ela ir lá para a casinha dela. E eu falei para ela, eu falei, olha, amor, você tem que ir lá, sentar na casinha. Vamos lá. Menina, não é que ela subiu 3 puleiros, ela sentou onde eu falei. Ele olhou para mim e falou assim, como que você conseguiu? Eu falei, não sei. Eu falei, ela obedeceu. É o poder da palavra, gente. Se a planta, se um passarinho obedece, quanto mais as coisas, a vida. Se eu falo, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Isso vai Isso é mudar, próspero. sabe? Isso é próspero. Ó, a Julie mesmo está falando, eu converso com as plantas e funciona. Eu também acho, eu sempre fiz isso, né? E a história do macacão foi o seguinte, que é uma mente próspera, né? Que é uma mente que a gente pensa de abundância. E eu fui numa loja, eu amei essa roupa, eu amei. Porém, eu tinha levado outras. E aí, dentro do orçamento, ficaria demais. Eu falei, não posso levar. E aí eu voltei para pagar um dia, né, a parcela das roupas que eu tinha levado. E eu pensava nele. Falei, cara, eu queria tanto esse macacão. Eu tenho até a foto dele no meu celular, porque ele é muito bonito. Eu dei um print dele, né? E aí eu fiquei pensando tal. Quando eu voltei para pagar a segunda prestação, aí eu falei assim, menina, e aquele macacão vermelho? Ela falou assim, ele tá aqui. Aí eu falei, ela leva, Raquel. Eu falei, não, você tá louca, eu não posso levar, não. Imagina um macacão caro desse, não terminei nem de pagar as outras, né? Aí eu cheguei perto dele, eu pus a mão nele e falei para ele assim, bebê, você espera que eu vou vir te buscar. Então você não deixa. Olha, gente, eu chego na roupa, eu pus a mão e eu falei, né, em pensamento, porque a moça ia me chamar de louca mesmo. Psicólogo já não é certo, né? E aí eu falei, já não tem uma fama boa, né? Já não tem uma fama boa. E eu falei, ainda você faz isso em público? Não, aí eu falei, você me espere que eu vou vir te buscar. Não deixa ninguém te ver. E ó, esqueci. Gente, isso foi em dezembro. Quando foi, acho que março, final de fevereiro, eu não lembro agora, eu voltei para pagar. E aí eu falei assim, escuta, falei por falar, né? Porque tanto tempo, eu falei, escuta, e aquele macacão vermelho? Aí ela falou assim, macacão vermelho? Eu falei, o macacão vermelho que eu gostei. Ela falou, olha, Raquel, tem esse aqui, eu não sei se é esse. Inclusive o preto é igual a ele. Eu falei, amor, é você pode trazer que agora eu vou levar. Então a gente deu risada, né? Porque eu falei, eu quero. É Né? verdade. E assim, isso é uma coisa que eu conto de outras coisas que eu quero que acontecem, entendeu? E aí, outro dia,
No outro dia eu mandei uma mensagem para Raquel falando, Raquel, você acredita que eu passei a noite inteira pensando no macacão vermelho? Eu não tirei o macacão Foi, vermelho da minha cabeça, mas foi. não pelo macacão vermelho, que eu não conheço o macacão, ela não me mostrou o macacão ainda. Mas eu falei, gente, é muito doido isso, mas é muito real, sabe? De repente eu quero muito uma coisa, Muito. fico esperando que essa coisa caia do céu, ou então que alguém vai lá e faça por mim. Mas eu, de repente, posso mentalizar, eu vou conseguir isso, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou Sim, conseguir, eu vou sim. ser isso que eu quero, né? Eu vou conseguir aquilo que eu tanto quero. Claro que eu vou batalhar por isso, mas É, sabe, é foco, é ter aquele foco, né? Eu achei gente, meu barato. Não, e assim, ó, igual o João Marcos está dizendo, né? Ele te ouviu rindo aqui com o macacão, me ouviu, mas na verdade nossas palavras têm poder. Uma outra situação, só que isso eu vou fazer uma live, eu acho que vai ser umas 2 horas de live, porque eu falo muito pouco, né? Mas vai ser sobre a questão da minha. Minha não, porque não é mais minha. Quando eu tive o câncer e quando eu tive meu filho, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu tive um afilhado, e nós demos um presente para ele. O presente veio para nossa casa primeiro, que era um carrinho de bebê. E aí você tinha que montar o carrinho. Eu estava sozinha, eu montei o carrinho. Olha para você ver um segredo. Vou contar um segredão, hein? E aí eu falei assim: olha aqui, Deus, eu tô te pedindo um filho faz tanto tempo e eu não consigo ser mãe, eu não posso ir embora dessa vida sem ser mãe. Então eu te peço, né, que hoje eu estou segurando o carrinho de uma outra pessoa, de uma outra criança que está para chegar. E aí, o que eu fiz? Eu andei com aquele carrinho na sala inteirinha. Eu andei com ele vazio e falei, olha, um dia eu vou andar aqui nessa sala com o meu carrinho com o meu filho. Ai, que Isso lindo. foi uma das coisas que eu fiz, tá? Uma das coisas que eu fiz. Então, assim, eu acho que assim é tudo. O que você quer, você consegue sim. Vão ter muitos obstáculos, dificuldades imensas. O importante é não desistir. Então, posso concluir esse seu Pode, pensamento? pode. Eu consigo entender que tudo isso é uma palavrinha muito pequenina, sabe? E eu não estou Ah, falando de religião nem de doutrina, mais uma vez não. Mas eu acho que esse pensamento positivo nada mais é do que a fé, né? Eu uhum, tenho fé. E fé é isso, é crer naquilo que é, você não vê, aquilo que é intocável, sabe? Eu não toco a fé, eu não sinto a fé, sabe? Eu não cheiro a fé, eu não vejo a fé, mas eu acredito naquilo que eu não estou vendo. Isso é é. fé, eu vou conseguir. Pensamento positivo anda de mãos dadas. Acho lindo. Aí, Tá me ouvindo? agora sim, achei que você tinha. Não, tá me ouvindo, porque deu uma parada aí. Sim, mas Ai, e na verdade, assim, né? Por exemplo, lembra a entrevista que a gente fez no Moarama? Você ainda falou para mim sim. alguma coisa de um sonho. Sinceridade, assim, depois que eu tive ele, o que mais que eu posso pedir a Deus? Você me É pegou naquela pergunta, porque assim, verdade. né, foi tão bondoso para comigo, com meu marido, com a nossa família, que assim, qual é o desejo maior que eu teria na minha vida? Talvez ter outro filho, porque já acabou, né? Para mim, assim, o master da minha vida era isso. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um filho que eu amo. Então, assim, eu tô, graças a Deus, eu tô muito feliz, né? Como eu falei no começo, o fato de eu ter tido uma doença também, isso faz você ter essa mudança de pensamento e de Você que assim, eu tive uma oportunidade de voltar, né, Carla, com saúde. e agarrou essa oportunidade, né, Raquel? E agarrou a Sim, oportunidade, sabe? A segunda chance, sabe aquela coisa da segunda chance que Deus nos dá todo dia, que a vida nos permite ter todo dia? Olha, se hoje não foi sim. legal, tudo bem, mas amanhã pode ser diferente, né? Então eu É, agarro isso. Se eu não posso modificar hoje, porque hoje já está acabando, de repente eu não consigo mudar tudo que aconteceu hoje, mas amanhã eu posso fazer diferente, né? Eu posso crer, eu sim, posso dar os meus passos para que as coisas sejam diferentes, né? Então, é é, agarrar a oportunidade, é acreditar nas possibilidades, é ter uma mente de abundância.
né? Eu penso que a mentalidade que a gente estava falando ali atrás, mentalidade de escassez que predomina na nossa vida, é essa coisa da lógica de achar que eu preciso, de repente, ter muita coisa, só assim eu vou ser feliz. Não, o abundante, ele tem o necessário. Eu vi uma frase que dizia assim, É. a diferença do vencedor e do perdedor, ou se quiser, o rico ou do pobre, né? Porque, por exemplo, o perdedor é aquele que consome muito, consome. Hum, Já o vencedor, ele constrói muito, né? sim. Aí, se você for pelo lado do rico e do pobre, você diz, o pobre é aquele que assiste muita televisão, fica o dia inteiro na TV. Aí, pandemia, isolamento social, afastamento, estou em casa, o que eu vou fazer? Vou assistir televisão, vou ficar na Netflix, vou jogar no computador, estou de folga, oba-oba, vou fazer churrasco. O rico, né, pode-se dizer assim, não É, estou falando de dinheiro, estou falando rico de mentalidade. O rico vai sim. fazer o quê? Ele vai fazer curso, ele vai ler livro, ele vai se preparar, ele vai se Uhum. programar, porque quando tudo isso acabar, ele vai estar preparado para ganhar o mundo, né? Nossa, Olha a falou diferença. tudo. Você falou tudo. Você falou tudo. Exatamente. Porque assim, o que que a gente está fazendo nesse tempo agora? Você está com as pessoas que realmente você gosta, que você não tinha tempo, você está estudando, que curso que você está fazendo? Porque, gente, tem milhões de cursos bombando aí gratuitamente, cursos caríssimos. Então, assim, quanto mais eu ocupar minha mente, não exaustivamente, mas isso me faz não pensar no telejornal, que as coisas estão erradas, que a economia já era, que a nossa vida acabou. Enfim, eu acho que assim, é aquilo que eu falei no começo, não adianta você ficar se debatendo. Faça alguma coisa, foque em alguma coisa, né? Cursos de inglês, tem muito. Nossa, tá cheio de cursinho de inglês. Tem curso Parece para que tudo que você pensar, tem. É só procurar, parece Raquel. que plataforma de Enem, de uns cursinhos caros, também estão todos abertos, Tudo. entendeu? Então não E, tem desculpa, né? É é, aquela coisa que a gente falou. A pessoa que tem é lógica, que abraça a lógica da escassez, ela vai arrumar desculpa, desculpa para não ex- fazer nada. A pessoa em é, abundante, ela arruma solução. É a diferença, né? Não tem jeito que eu dou o e meu jeito. Eu dou minha solução. exatamente. E pensando assim, Negativo. ó, vou propor para vocês uma tarefa para vocês fazerem, que é assim, pensando em prosperidade, pensando em abundância, né? A gente sempre poderia eleger uma pessoa na qual a gente é grato, né? Não vou falar gratidão, uma pessoa que eu sou grata. Eu fui a minha vida inteira, talvez eu tenha uma gratidão por ela, um elogio, enfim. Então você vai pensar nessa pessoa, tá? E só que essa pessoa, você vai escolher, né? O mês tem 4 semanas, então você vai escolher 4 pessoas para ficar melhor. E aí o que que você vai fazer? Ou você vai mandar uma mensagem para ela agradecendo, ou você vai mandar um áudio para ela agradecendo, né? Ou você vai ser aquela pessoa que vai telefonar agora, depois que acabar essa live, e vai dizer para ela o que você quiser, ao vivo e a cores e tudo mais, né? Pode ser até por vídeo, né? Então, se você for Legal. pensar quantas pessoas, quando me perguntaram isso, eu falei, cara, eu sou grata a tanta gente que assim é muito legal isso, porque faz você pensar quantas pessoas que passaram pela sua vida, que te estenderam a mão e as que te deram as costas, que fizeram você levantar desse chão, né? É Que verdade. fez você produzir alguma coisa boa, porque é no sofrimento que a gente amadurece, que a gente cresce. É Então verdade. pensa nisso. 4 semanas, 4 pessoas que eu posso ligar, mandar mensagem ou um áudio dizendo, olha, não vai entender nada, não é nem para entender. Olha, fulano, tô te aqui, passei aqui para falar que você naquele momento você foi maravilhoso para mim e eu amei, né? Eu acho que isso Legal. é uma coisa assim de singeleza, né? Da gente, que isso, e assim a pessoa vai ficar boquiaberta, porque ela vai falar, gente, mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. Não, mas às vezes nem passou despercebido isso, né? Mas E assim, é uma atitude que liberta, né? não, e na verdade, assim, quando, por exemplo, as pessoas às vezes dizem para mim assim,
em ambiente de consultório. Raquel, nunca mais eu vou esquecer aquilo que você falou. Aí eu falo, ai meu Deus, o que que eu falei? Aí eu falo, não, você falou isso, entendeu? Aí eu falo, ai, graças a Deus que eu não falei besteira. E exatamente, não é? Eu não Quantos esqueci o macacão até hoje. ensinamentos, quantos ensinamentos que a gente tem com as pessoas que a gente não esquece, não é? É isso. Vivências, né? Isso é muito Sim. importante. E que E fazem toda assim, a diferença na nossa vida, na nossa história, faz a gente mudar, é virar chave, literalmente, às vezes uma atitude, uma situação, um é, sim, ou às vezes até um não. Ele tem é, um efeito mas você produtivo na sabe. nossa vida que você vira chave. Exatamente. E assim, ó, a Julie tá falando aqui, Raquel, meu pai disse que não aguenta mais eu falar que eu vou estudar, fazer faculdade. Mas, gente, eu também escuto muito isso. As pessoas falam também, chega de estudar, para que estudar? E não sei o que, não sei o que, entendeu? Eu gosto, né? Eu acho que isso desenvolve a gente ajuda as outras pessoas. E assim, ó, É isso. eu queria fechar com uma frase, depois eu vou bater a bola para você, tá? Que é Uhum. o seguinte, Sim. que eu achei bem interessante essa semana, que é assim, o plantio, ele é opcional, porém a colheita, ela é obrigatória. Então a gente tem que pensar, o que que a gente tem plantado por dentro, o que que vocês todos, eu me incluo nisso, que tem plantado por dentro, e que a gente vai começar ou já começou a semear por fora. Então, quando você vê uma fake news que o seu dedinho nervoso vai lá e publica para todo mundo da sua linha de transmissão, dos seus contatos, desgraça, se você manda do tipo, olha, respira e calma que isso vai passar, tá? Então, vamos pensar isso. O que eu semeio é porque veio de dentro de mim, tá? E aqui, meu amor, quero te agradecer imensamente você ter aceito meu convite. É uma Legal. honra sempre na Ah, minha vida ter você e eu quero que você diga alguma coisa para todos nós. eu também estou muito feliz toda vez que a gente se encontra. Para mim é uma aula, assim, um aprendizado gigantesco, Também. sabe? A gente tem se encontrado já algumas vezes presencialmente para gravar vídeos no meu canal, no seu. E assim, agora essa experiência nova através da live está sendo um aprendizado muito grande, né? Eu acho que é bem isso, sabe, Raquel? Eu acho que é um tempo difícil, mas que pode ser também um tempo de graça na nossa vida. Vai depender de cada um de nós, né? É. Porque a vida é feita de escolha mesmo, de decisão. E eu tomo a decisão se eu quero ser uma pessoa escassa ou abundante, se eu quero ser uma pessoa feliz ou uma pessoa medíocre, sabe? Eu escolho isso. Então não é o que a gente já falou, não é o que a vida faz ou fez comigo que me define quem eu sou, mas o que eu faço ou o que eu estou fazendo com o que a vida está fazendo comigo hoje. Pandemia, histerismo, crise mundial. É. O que a vida faz comigo, essa situação não me molda, não me define, mas o que eu posso tirar dessa situação para evoluir, para ser melhor, para ser uma pessoa mais humana, mais gente, mais feliz, Sim, é isso sim. que vai me definir como pessoa. Ó, beijo, amei. Beijo e ó, o Bruno tá falando aqui que tem que terminar com feliz vida. Então, feliz vida para mim, para você, para todo mundo, não é? Feliz vida para todo É. mundo! Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente Beijo, na gente. live. Prazer. Obrigada, viu? Até a próxima para todo mundo. Beijo. Tchau, Raquel.